Renato, teve uma polêmica recente, e acho que é uma parada legal da gente começar falando, porque acho que quando a gente tá falando de fisiculturismo, musculação, sempre entra um pouco nessa tônica daí, nesse papo, que foi a questão da proibição do uso de anabolizantes para fins estéticos. Tá. Como é que o mercado, como é que a área de vocês acabou vendo isso? Olha, eu vi uma repercussão muito grande, mas na verdade, nunca foi permitido. Até parece que um médico vai num congresso de medicina e fala assim, olha, esses pacientes aqui que eu prescrevi hormônio esteroide anabolizante para melhorar a estética deles. Não. A função da medicina é tratar doenças. E o medicamento, o hormônio esteroide, ele tem a finalidade de tratar doenças. Descobriu-se que, através dos hormônios esteroides, você é capaz de aumentar a massa muscular de uma pessoa, ou até mesmo fazer com que essa pessoa tenha uma recomposição corporal mais rápida, que é perder gordura e ganhar massa muscular. Acelerar o processo. Mas nunca que os médicos foram incentivados a isso. O que tentaram fazer ali, que foi o CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, o que o CFM tentou fazer ali foi transformar isso numa lei. Só que o CFM não faz lei. Não é competência dele para isso. É competência do governo. O governo cria leis. Então, essa tratativa do CFM ainda está sob severa discussão. E olha, eu não duvido que eles não tenham que voltar atrás nessa declaração deles, porque cabe ao governo, à legislação, criar leis ou não. Então, ela não pode virar assim, a partir de hoje é proibido isso. Como assim? Isso tem que vir da Anvisa, não do Conselho Federal de Medicina. A tarefa do Conselho Federal de Medicina é fiscalizar a categoria, não criar leis. Isso tem que vir da Anvisa, transformar numa lei, virar um decreto. Isso vem de um órgão competente. Então, mas a grande verdade é, nunca foi permitido, nunca foi liberado, nunca foi incentivado. Você nunca vai ver estudos, médicos que utilizaram hormônio esteroide para melhorar a estética de seus pacientes. Não vai ter estudo disso. Vai ter estudo de hormônios ligado a hipogonadismo, que é a sua incapacidade de produção de hormônios da testosterona, por exemplo, ou problemas ligados até a obesidade. Você vai ver estudos de uso de hormônio esteroide em tratamentos obesos, mas estética, não. Performance, esporte, não. Nunca houve. Para mim, não mudou nada. Até porque o CFM, na minha opinião não, fazendo a leitura nua e crua da lei, o CFM não tem poder de fazer lei. A única coisa, a missão do CFM, como o meu, eu, por exemplo, eu sou formado em Química, então tenho o Conselho Regional de Química. Certo. Sou formado em Educação Física, tenho o Conselho Regional de Educação Física, e também tenho o Conselho Federal. Eu sou formado em Administração de Empresas, tenho o Conselho Regional de Administradores. Qual é a tarefa desses conselhos? Me amparar, me fiscalizar e formalizar a categoria, não criar lei. Mas e quanto o pessoal da categoria do fisiculturismo acaba sendo afetado? Porque o uso a gente sabe que tem. Nada. Então ainda dá pra comprar, ainda dá pra usar? Porque o atleta de fisiculturismo não compra hormônio na farmácia. Vai na farmácia, tenta encontrar um hormônio esteroide. Não tem. São três hormônios, basicamente, que você encontra na farmácia. Deposteron, Durateston e Decadurabolin. As três são praticamente escassas. Vai numa farmácia ver se você encontra com receita. Tenta encontrar. Você não encontra. É raríssimo encontrar. Então o fisiculturista, ele usa hormônios esteroides de marcas underground. Marcas que vêm do Paraguai, marcas que são literalmente produzidas em fundo de quintal. E quanto é que é o risco disso? Enorme. Porque você está falando de um medicamento injetável. O nível de segurança na fabricação de um hormônio desse tinha que ser muito grande. E não há. Imagina um hormônio underground. Se o cara quiser, se o cara for louco, se ele quiser, ele coloca outra substância lá dentro. E que substância ele pode colocar? Então, tecnicamente, porque uma coisa que eu me pego pensando é que, pô, se um médico estaria passando aquilo, o melhor jeito de você fazer um acompanhamento seria com um médico do lado, certo? Propriamente com um médico. O problema é que a categoria da indústria farmacêutica não quer trabalhar com esse tipo de medicamento. Engraçado. Ó, uma ampola de Durateston custa,
não sei quanto custa agora, mas por muito tempo, pouco tempo atrás, custava R$15. Uma ampola, R$15. Na farmácia, tem que passar pelo distribuidor e passar pela margem da farmácia. Então, no canal B2C, que seria da fábrica para o distribuidor, digamos que a indústria farmacêutica vendesse a 8, uma ampola. O hormônio esteroide é a categoria mais controlada da indústria farmacêutica. Área totalmente dedicada, aquela área só pode fabricar hormônio esteroide. Sistema de filtração do ambiente totalmente dedicado. Equipamentos dedicados. Funcionários num grau de segurança absurdo. Uma planta isolada das outras plantas, ou seja, um local de fabricação isolado dos outros. Um controle da Polícia Federal, porque ele é um produto controlado. Um controle absurdo da Anvisa. Para R$8 cada ampola? Agora vamos fazer uma outra analogia. Análogos de GLP-1, Trulicity, Saxenda, Ozempic, medicamentos que são utilizados hoje para controle da obesidade, emagrecimento, diabetes, que estão na moda. Que se você tentar comprar na farmácia, está até em falta, de tanto que está vendendo. Sabe quanto custa uma cartelinha com 2 ampolas? Quanto? Quase R$1.000. Porra. O que a indústria farmacêutica vai querer produzir? Primeiro fator. Segundo fator, a indústria farmacêutica, quando produz esses hormônios esteroide, um monte de cara começa a falsificar para fazer igual. Aí imagina você ter um produto da sua marca, que você tem tanto carinho em cuidar da sua marca, vendo em noticiário de jornal, achamos um lote falsificado desse produto. Sua imagem na TV falando sobre falsificação de produto. Imagina para a questão de branding, como isso é agressivo para a indústria. A indústria não tem interesse em fabricar mais esse produto. Não tem. E aí o jeito é manipulação. E aí o que acontece? A indústria vai botando de lado, deixando de lado, e aí falta na farmácia. Pode crer. E na manipulação você consegue até encontrar? Na farmácia de manipulação você encontra, mas muito pouco. Não são todas as farmácias de manipulação que são capazes de produzir medicamento injetável. Pode crer. Na sua grande maioria, elas só trabalham com cápsula e pó. Você também tem que ter um preparativo para isso. Então são poucas. Pode crer. O que o CFM conseguiu com isso é empurrar as pessoas cada vez mais para formalidade. Você acha que o cara que toma bomba vai parar de tomar bomba só porque o CFM falou que agora é proibido? Não, né? Ele vai caçar em outro lugar, cara. Só empurra para informalidade. Por isso que eu digo, o CFM não é o organismo competente para criar esse tipo de lei. O organismo competente para criar esse tipo de lei, para analisar isso e para vetar ou não, é a Anvisa, é o governo. Boa. Você falou aí do Ozempic? Ozempic. Cara, tá uma febre. Bizarro, né? Tipo, a quantidade de pessoa que tá usando, Ele é falando. eficaz. Mas dá bom? Ele é muito eficaz. E como é que ele funciona? O Ozempic, ele é um análogo de GLP-1 que faz com que você, primeiro fator, faz com que você sinta nojo de comida, cara. É muito estranho. Usuários de Ozempic, Trulicity, Saxenda dizem que não consegue comer. Caramba. Você tem uma situação que me lembra muito náusea, enjoo. Parece que você acabou de comer. Que loucura. É. Juntamente com isso, ele faz com que o seu organismo priorize a utilização de gordura que você tem do que carboidrato pela sua falta de ingestão de calorias. Porra, então... E aí você vai trazendo gordura que você tem localizada como fonte de energia. Você perde peso muito rápido. Mas, tá, vamos lá. A gente tem, por exemplo, quando o pessoal tá falando de vou fazer um ciclo, vou usar testosterona, vou usar não sei o que lá, a gente sabe... O que é uma injeção por semana. Então, mas a gente sabe que tem um efeito contrário, por exemplo. Efeito colateral. Da testosterona a gente sabe que tem um efeito, tanto que pra você fazer, tem uma série de coisas pra você fazer quando você para de usar. O Ozempic não acaba causando a mesma coisa também? O efeito colateral do Ozempic, ele é muito ligado a como você se comporta durante o seu uso. Por exemplo, se você, durante o uso do Ozempic, mantém uma dieta com taxa adequada de proteína e não fica utilizando muito carboidrato refinado, muita fonte de carboidrato simples, você tem menores efeitos colaterais numa utilização em curto prazo, por exemplo, 3 meses. Tá. Agora, se você não come de forma adequada, se você não bate taxa de proteína e fica comendo só fonte de carboidrato refinado e açúcar, come um docinho aqui, um biscoitinho ali, uma bolachinha aqui, um pedacinho de pão ali, não bate taxa de proteína, você corre o risco
de ter alterações na sua insulina e pode te deixar até num quadro pré-diabético, dependendo do tanto de tempo que você utiliza esse Ozempic. Tá. Segundo, você tem uma degeneração muito grande da sua massa muscular por carência de nutrientes. Além de você estar num déficit calórico muito grande, você ainda não bateu taxa de proteína. E aí você começa a perder massa muscular. Você perde peso e perde massa muscular. Isso fica feio. Pode crer. Não tem coisa mais feia do que uma pessoa que emagrece perdendo massa muscular, porque ela parece que ficou doente. Chega ao ponto das pessoas falarem... Nossa, achava você mais bonito gordinho. Por quê? Porque ela perdeu gordura, mas perdeu muita massa muscular também. Normalmente o pessoal perde a graça quando emagrece também, né? Que Perde é a o graça. comum. Perde a graça. Então, quando alguém me fala assim, Renato, o que você acha do uso dos análogos de GLP-1? Eu acho que, primeiro, você é uma pessoa que está em estágio de obesidade? Estou. Cara, eu acho legal você ir num endocrinologista e ele prescrever essa medicação para você, mas você precisa tratar o fator psicológico e o ambiente. Porque o que leva uma pessoa à obesidade, na maioria das vezes, é o ambiente, Ed. É aonde ela está. Os amigos dela só falam de comida, na família dela só impera comida, ela adora beber, ela adora comer, a vida dela é isso, o estilo de vida dela. Aí, por algum motivo de saúde, estética, por alguma dor, ele resolve parar de engordar. E aí ele não consegue fazer dieta porque o ambiente conspira contra, ele não gosta de atividade física, para ele o ambiente da academia é um local que não pertence a ele. Ele olha para aquilo e fala, cara... Meu ambiente é uma praça de alimentação, um restaurante, não é essa academia. E aí ele não consegue ir. Aí ele recorre a esse tipo de medicamento. Com esse tipo de medicamento, o que ele faz? Ele interrompe a fome. Então ele tá aqui no ambiente com todos os amigos, e os amigos pedem pizza, toma vinho, aí ele pega uma tacinha de vinho e pega um pedacinho só da pizza e fala, nossa, gente, parece que eu comi um boi. E aí ele vai emagrecendo. Ele comeu só um pedacinho da pizza. No outro dia ele acorda pela manhã e fala, tô sem fome e vou tocar até a hora do almoço. Aí chega na hora do almoço, nossa, salada, frango, ai, não quero. Eu vou pegar só um pedacinho dessa torta aqui. E ele vai perdendo peso. E junto vai perdendo massa muscular, vai perdendo peso. Só que chega uma hora ele tem que parar com o Ozempic. Quando ele corta o Ozempic, a fome vem dobrada. A ansiedade vem dobrada. E o ambiente dele qual que é? O mesmo. E aí, quando ele sentar com os amigos na pizza, o que ele vai fazer? Vai arregaçar na pizza. Quando chegar no final de semana e os amigos prepararem aquele banquete com muita bebida, o que ele vai fazer? Vai comer dobrado. Aí os amigos olham e falam assim, nossa, pra quem tava de dieta, hein, João? Tá acabando com tudo, hein, cara? Aí é o efeito sanfona, né? Acabou. O que ele precisa? Usar o Ozempic, o Trulicity, o Saxenda como uma ferramenta de aceleração. Pô, eu vou emagrecer. Eu vou entrar numa academia. Quem eu arrumo? Ou eu arrumo um amigo, ou a minha namorada, ou meu marido, ou minha esposa vai comigo na academia. Porque ele precisa ter um parceiro, né? Tem que ter pelo menos um parceiro. Ele pega a rede social dele e limpa todos os perfis de comida, de restaurante, de tranqueira e começa a trazer perfis que possam instruir ele. Então, pô, eu vou começar a seguir o Renato Cariani agora, que toda vez ele dá uma dica legal, ele mostra um estilo de vida que hoje é o estilo de vida que eu quero me enquadrar. E vai seguindo perfis que motivem ele, não desmotivem. Chega na academia, constrói laços, cria novas amizades, ele não está perdendo aqueles amigos, mas ele tem que construir novas amizades para construir um novo ambiente. Chega dentro da casa dele, tira aquela despensa com um monte de alimento ultra palatável, salgadinho, biscoito, sorvete, pão de mel, todas essas coisas, tira e coloca no lugar frutas, alimentos integrais, alimentos que tenham mais propriedade nutricional e menos apelo de sabor. E ele tá lá no Ozempic. E o Ozempic controlando todo aquele desejo que ele teve a vida inteira de comida, afinal de contas, aquilo faz parte da vida dele por muito tempo. Quando ele cortar o Ozempic, ele já tá enquadrado na academia, ele tá bem adaptado a alimentos que já são saudáveis, não ultrapalatáveis. Ele já tem 2, 3 amigos que compactuam com o mesmo estilo de vida. Então o dia que ele tá preguiçoso, cara, e aí, vamos treinar? Puta, tô com uma preguiça. Não, preguiça não, tô passando aí, vamos treinar. Aí esse cara, eu entendo que é um cara legal para utilizar um análogo de GLP-1. Agora, quando ele usa o análogo de GLP-1
sem mudar nada desse ecossistema, ele vai tirar esse medicamento e ele vai engordar o dobro.